Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma noite do 4º SIAB, Seminário da Indústria Aeroespacial Brasileira, promovido pelo IAMI, Information Management Institute, de São José dos Campos. O IAMI é uma associação de profissionais do setor aeroespacial constituída em 2017, com o propósito de não permitir a dispersão da experiência acumulada por esses profissionais ao longo de décadas de atuação. Anualmente promovemos um seminário na cidade de São José dos Campos com um tema específico. O tema deste ano é a indústria aeroespacial, integração regional e infraestrutura. Neste evento, este ano, temos o apoio do Instituto Invoice, da Aerospace BR Consultoria e da Wings Consultoria. Quando nós fazemos esse evento presencial, normalmente temos um ingresso solidário, cujas receitas são destinadas a uma organização beneficente da nossa cidade. Como esse ano não é possível, nós temos o convênio com o Instituto Brandtz e com o GAPC, Grupo de Apoio às Pessoas com Câncer. Pedimos a quem possa que visite os sites dessas duas entidades e faça uma contribuição. Hoje temos a presença conosco do Rui Amparo. Boa noite, Rui. Tudo bom? Boa noite, Luiz. Um prazer estar com vocês aqui no SIAB, bem, né? Aí. Sim, perfeito. Muito bom. E temos também o Sérgio Martins, da SAAB. Boa noite, Sérgio. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Me ouve bem? Tudo bom, graças a Deus. Ótimo. Ouvimos prazer falar com vocês. Prazer, Rui. Prazer de ver novamente. Bom, hoje nós vamos falar sobre integração regional e sobre infraestrutura. Integração regional, o Rui vai nos fazer uma palestra sobre a ABA e a aviação geral. A ABA é a Associação Brasileira de Empresas Aéreas. O Rui ele é engenheiro aeronáutico, com mestrado em aerodinâmica, formado pelo ITA. Ele teve passagens pela Embraer, onde atuou no programa AMX, tendo inclusive participado do desenvolvimento dessa aeronave na Itália. Depois teve uma extensa passagem pela TAM, hoje Latam, onde ocupou vários cargos, sendo o último deles o VP de manutenção e operações. Atualmente, na ABA, ele exerce o cargo de diretor de segurança e operações de voo, onde cuida de assuntos relacionados à segurança operacional, security, operações de voo, aeroportos e manutenção de aeronaves. Rui, a palavra é sua. Vamos lá, me ouvem bem, Luiz? Muito bem. Então tá bom, contando com a sua ajuda aí. Muito obrigado pela introdução. Só uma pequena correção, quer dizer, eu não terminei o mestrado, fiz todos os créditos aí no ITA e o Anatam me roubou. Eu mudei totalmente de área de aerodinâmica para manutenção e aí não. Eu estava no meio da tese, tive que abandonar. Foi uma coisa muito divertida. Então, muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui. Quer dizer, curiosamente, quando eu fui para a TAM, ela era uma pequena companhia regional, né, quer dizer, que voava, já tinha grandes pretensões, né, mas voava dentro do âmbito do CITAR, dos preceitos criados em 1976, né, para que a aviação regional pudesse se expandir no Brasil, né. Como a história se repete, né, o que acontece? A aviação regional ela é sempre penalizada, né, o alcance de uma regionalização da aviação é sempre penalizada por um critério econômico, né? Então, o que motivou a criação do CITAR, lá, Sistema Integrado de Transporte Aéreo Regional, em 1976, foi justamente que as companhias aéreas estavam abandonando um grande número de destinos interioranos, porque não tinha viabilidade econômica, né? Então, o governo criou uma condição quase que Robin Hood, né? Quer dizer, o Ataero era uma taxa que você tirava dos grandes e passava aos pequenos, né? Então, algumas rotas regionais eram subsidiadas, né? Nesse instante, o Brasil está sendo desbravado de novo com a expansão de várias rotas regionais, sem subsídio, né? A ABAR está trabalhando junto ao governo aqui num plano para a gente viabilizar cada vez mais a aviação regional.
Enquanto isso, as coisas estão andando. Por favor, Luiz, pode passar um pouquinho? Eu vou falar, em primeiro lugar, eu vou falar um pouquinho da ABAR e depois eu entro na aviação regional, tá? Quer dizer, quem é a ABAR, né? A gente foi criado em 2012, né? Na época eu estava na TAM, estava do outro lado da mesa, né? Para que a gente pudesse realmente servir de interface para que a indústria pudesse se unir, né? E criar, ajudar o governo, criar políticas, criar sugestões de uma forma totalmente dentro do compliance e legítimo para a gente poder incrementar a aviação, né? Estimular o hábito de voar e incrementar a aviação civil no Brasil, né? Quer dizer, os nossos pilares estão ali, né? Que é uma liberdade tarifária, quer dizer, para a gente não ter mais uma dependência nem de regulação, nem de subsídios daí, uma eficácia da cadeia produtiva, né? Cada vez maior, né? E uma padronização da nossa regulamentação equivalente às regras internacionais, para a gente justamente poder estimular a concorrência. Por favor, Luiz, próximo. Muito bem. Só para dar um breve histórico do que aconteceu nesse tempo, né? Quer dizer, efetivamente, as companhias aéreas, o estímulo da competição, né, ela trouxe mais gente, mais oferta, né? E uma oferta, eu diria, até mais inteligente em todos os níveis, né? Isso fez com que, efetivamente, o preço da tarifa nossa caísse ali, de 900 e poucos para os 376 do último ano. O último ano foi muito atípico, né? Os senhores vocês veem aí que a gente foi crescendo, dando acesso à aviação brasileira para muitas pessoas que antigamente estavam no ônibus, né? Ou que não podiam fazer, por exemplo, um turismo étnico, né? Quer dizer, visitar os seus parentes, por exemplo, no Nordeste, né? Quer dizer, então, a aviação nesses últimos anos ela se estendeu, ela foi muito inclusiva, né? E o último ano, obviamente, ele foi muito atípico, né? Vocês veem assim, ó, a derrocada que a pandemia nos impôs aqui em 2020, né? Esses dados são do último trimestre, né? O preço até baixou um pouquinho, mas não adianta, aqui não tem elasticidade de demanda. Por favor, o próximo. Olha só o impacto da pandemia, passando rapidamente, né? Quer dizer, foi absolutamente devastador, né? A gente, no terceiro TRI de 2019 contra 2020, né, caímos quase pela metade o número de passageiros, diminuiu o número de aeroportos servidos, né? Os mercados todos caíram, o doméstico está se recuperando, nós vamos ver no próximo slide, mas o internacional não. Por favor, Luiz, mais para frente. Então, assim, isso aqui é exatamente o que está acontecendo no doméstico, né? Nós íamos super bem até janeiro, aí a nova onda da pandemia, e aqui nós temos uma relação direta, tanto pelo lado econômico, quanto pelo lado das pessoas terem medo de fazer turismo, por exemplo. Será que o hotel vai ser seguro? Será que o avião vai ser seguro, né, do ponto de vista sanitário, né? Curiosamente, a gente enfrentou, da mesma maneira que a gente enfrentou o medo de voar que as pessoas tinham, e era mais forte há um tempo atrás, né, um questionamento de segurança de voo, agora o questionamento sanitário, né, tanto de exposição das medidas que a gente faz. Então, nós tivemos aqui uma espécie de um vale em abril, vocês podem ver que está crescendo, isso aqui em número de decolagens, é um percentual em relação ao pré-pandemia, né? Julho está melhor ainda, está em torno de 69%, ali os valores de dezembro de 2020, né? Quer dizer, isso para o doméstico. O internacional está um desastre, né? Aqui no doméstico, o regional é um alimentador dele, então ele sofre solidariamente, né? Por favor, Luiz, o próximo. Né? E aí, dentro disso, a aviação exerce o seu papel fundamental, né? De transportar profissionais de saúde, vacinas. As vacinas nós estamos levando gratuitamente, né? E fazendo um esforço logístico que, integrado à Força Aérea Brasileira, né? Quer dizer, a gente está tentando contribuir ao máximo para a gente mitigar os efeitos dessa pandemia. Por favor, próximo. Muito bem. E estamos trabalhando muito forte, né, nas ações para a retomada. A primeira coisa foi a adoção de protocolos e medidas sanitárias que eram absolutamente necessárias desde o primeiro momento, né?
A malha caiu muito no começo, a gente praticamente em abril de 2020 operou uma malha dita emergencial, né, básica, para a gente poder não deixar de transportar médicos, vacinas, órgãos de transplante. Vacina não tinha ano passado, mas remédios, né, respiradores, para cima e para baixo aí, né? E a gente criou, né, a aviação criou protocolos à luz do que acontecia lá fora também. A gente usou muito benchmarking, né? A BEAR trabalhou muito junto com as empresas aéreas também, né? Para a gente adotar novos protocolos, medidas sanitárias, desde o instante do embarque até o voo em si, né? Inclusive medidas de esclarecimento, né? Quer dizer, poucas pessoas sabiam, mas os aviões têm um filtro que é igualzinho de centro cirúrgico nos seus preceitos aí, a maneira de circulação do ar no avião também, a maneira como o passageiro deveria embarcar e desembarcar. Então, a gente cuidou de criar medidas sanitárias que tiveram os seus efeitos muito positivos, né? A gente tem pouquíssimo caso de contaminação a bordo, e quando tem é muito por indisciplina, a pessoa que não usa máscara, mas assim, a aviação tem sido algo bastante seguro aqui e no mundo também, né? Quer dizer, o mundo está se soltando agora, os Estados Unidos está voltando, né? Mas o Brasil tem mostrado uma segurança sanitária bem forte, obviamente, para mitigar o risco não é zero, né? E o que a gente faz também? O alinhamento do ambiente regulatório nesses tempos, quer dizer, você, por exemplo, você tem uma resolução que se o avião atrasar por algum motivo de culpa da companhia, né, você tem que colocar os passageiros no hotel. No meio da pandemia tinha lugar que estava fechado, né, quer dizer, você não tinha hotel. Então, a autoridade, a ANAC, foi bem receptiva, né, às sugestões da indústria, pensando no cliente, sem diminuir os direitos do consumidor aqui, né? Mas a gente trabalhou muito com isso, né? E, de uma maneira geral, né, os acordos com os estados de redução do ICMS, para a gente poder manter a aviação de capilaridade ali, a regional na ponta, né? Quer dizer, porque é muito ligado uma coisa na outra, tá? E agora, nesse instante, estamos trabalhando no certificado digital de vacinação, um certificado mundial, né, que nós precisamos ter, porque à medida que a vacinação avança, e a gente espera que aqui no Brasil, ali por outubro, novembro, a gente já esteja no estado muito melhor de vacinação, né, que é o caminho que nós estamos tendo aqui, isso somando os bons efeitos dos Estados Unidos, a Europa precisa dar uma arrancada, o Canadá também, mas a gente começa a ter, e nós precisamos criar meios, né, para que esses certificados de vacinação sejam reconhecidos aqui e lá, para a gente poder trazer o tráfego internacional de volta também, porque ele alimenta o doméstico, né? E finalmente chegamos ao nosso mote aqui, né? Porque a aviação regional ela é essencial para você fazer o turismo na ponta, né? Quer dizer, é um negócio assim. Eu dou um exemplo, que nós temos uma associada, a Baeté, né? Ela voa Salvador, Morro de São Paulo, ela faz a ponta ali, ela voa Salvador, agora inaugurou, dia 17, Mucugê, que é uma espécie de um resort na Bahia, lá que tem uma vinícola, né? Estou aqui fazendo merchan, fazendo propaganda da associada, mas é uma função muito importante que a regional faz na ponta, né? É a ligação com o turismo que é muito forte. Por favor, o próximo. Muito bem. Então, o que a gente tem na aviação regional brasileira, né? Como eu falei antes, né? Você tem essa capilaridade, né? Quer dizer, porque você chega até um certo ponto com um avião de uma empresa doméstica, né? Dali para frente, seja porque não existe demanda, seja porque não existe infraestrutura, ou por que seja, você tem que estar com um avião menor, você tem que ter uma característica de regionalização, né? Isso, né, ele é super importante para alguns segmentos. Tem cidades, o agronegócio, por exemplo, hoje está tão automatizado no Brasil, né, que a aviação que tem cidades que você tem pouca demanda ali, mas você tem uma demanda, né, dos engenheiros lá de agronomia, pessoal que faz manutenção das máquinas automatizadas e etc., dos drones ali Então, assim, você não tem demanda para um 737, para um Airbus, para um Embraer, mas você tem demanda para um Caravan, para um ATR, né? Então, isso também, esse apoio ao agro, né, é uma missão da
da aviação regional, né? E, inclusive, assim, muitas vezes você tem até um yield médio, né? Um preço de tarifa razoavelmente bom. Você tem viabilidade econômica ali, né? Para você voar um avião menor, né? Além de você realmente promover o desenvolvimento de alguns lugares, né? A possibilidade de que você tenha novas fábricas, novos investimentos, né? E tudo começa, né, com a aviação regional desbravando aí os seus voos, né? E, como a gente fala, universalizando, que é o nosso objetivo, o acesso ao transporte aéreo, né? Quer dizer, lógico, né? A modelagem da aviação regional brasileira ela é dinâmica, né? E ela exige um esforço muito grande coordenado, né, entre as próprias empresas, os empresários ali que entram com investimento, com a coragem aí, e o governo, né, que muitas vezes a gente tem enfrentado problemas de infraestrutura, e a Secretaria da Aviação Civil acabou de lançar um plano de aparelhamento para alguns aeroportos aí, com equipamento, PAPI, equipamentos de suporte ao voo, né, e que é super importante, e tem que ser coordenado, né, quer dizer, aonde entra o investimento, né, ele não pode haver desperdício de dinheiro público, ele tem que ser bem feito. Então, a gente também tem que saber onde tem demanda, né, e aonde pedir esse investimento, né. Por favor, próximo. Bom, quem está com a gente? Nós temos 3 associadas, né, quer dizer, a BEAR tem as companhias domésticas, que são a Latam, a Gol, né, e tem 3 associadas regionais, né, que é a Voipés, né, que é a Passaredo, né, que opera com aviões em 70 lugares, né, os ATRs aí, né, ela já é tradicional aqui no estado de São Paulo, a sede dela é em Ribeirão Preto, mas ela voa para diversos lugares no Brasil, inclusive na Amazônia, né, e temos também a Baeté e a Rima, que voam com os caravans de 9 lugares, né? Como eu falei, né? Para destinos tanto turísticos quanto destinos que são importantes para o agronegócio e para o desenvolvimento econômico de suas regiões, né? Aqui cabe um comentário, né? Os senhores veem que desde o tempo do velho e bom Bandeirante, né? E do Brasília, né? Nós temos um buraco, né? Entre uma aeronave que é muito viável economicamente, que é o Caravan, hoje de 9 lugares no Brasil. Na década de 90 ele era autorizado a voar com 12, hoje só a Austrália o autoriza a certificar com 12 lugares, né? Aqui no Brasil é 9, né? E o ATR de 70 lugares, né? Tem ATR de 40 também. Então tem um espaço muito grande, né? Para a gente preencher aqui com um avião de 19 lugares, outro de 30 lugares, né? Quer dizer, ou seja, a gente vê algumas iniciativas, a Textron tem uma, a Desaer aí está anunciando também um de 19 lugares. É super importante que a gente tenha o avião certo para a demanda certa, né? Porque senão ou o empresário perde dinheiro e se desestimula, né? Ou o voo não acontece, né? Essas empresas aqui regionais hoje, elas operam num nível de qualidade e segurança gigantesco. Por quê? Sobretudo, elas são amparadas também pelas companhias que dependem dela para a capilaridade, né? Então, por exemplo, a Gol contrata... a Gol tinha um acordo muito grande com uma companhia chamada Asta, né, que infelizmente parou de voar, né, ali de Cuiabá, né? E você faz um code sharing e você empresta o seu nome, você dá o seu liability, né? Porque você vende um bilhete de uma companhia doméstica para todo o trajeto. Então, o sujeito compra um bilhete da Gol ou da Latam e está voando Passaredo aí, em alguns trechos. Então, significa que ele tem que ter o mesmo nível de segurança, de qualidade, de pontualidade, né, on-time performance, quer dizer, de confiabilidade, em todos os sentidos. Então, assim, isso é bem bom de ver, né, que hoje, por exemplo, a gente tem a Voipés, que é a Passaredo, ela tem uma certificação IOSA, né, e as demais, a Baeté e Rima, têm certificações ISA. Essas 2 certificações, para aqueles que não sabem, né, o IOSA é uma certificação da IATA para as aeronaves que voam debaixo do regulamento 121, né, que são as aeronaves maiores, né, e o ISA é uma certificação equivalente, né, para as aeronaves que voam debaixo do RBAC ou do FAR 135, né. E essas companhias têm. Então, assim, você
não é porque você está voando um avião pequeno que você tem menos segurança, menos pontualidade, né? Isso é muito interessante. Então, esse nível de segurança que nós temos hoje nas companhias regionais brasileiras, né, é absolutamente equivalente ao que você tem nas domésticas e que hoje o Brasil tem um reconhecimento lá fora espetacular, né? E hoje nós estamos somando também, né, a segurança sanitária, a nossa preocupação, né? Então, esse é um negócio, é um tema interessante. Antigamente, você falava em segurança, era segurança dita de voo na minha época. Hoje eles falam segurança, o jargão certo é segurança operacional, mas a segurança sanitária hoje está na nossa pauta, né? Por motivos óbvios, né? Por favor, o próximo, Luiz. Olha só, eu estou correndo aqui para dar tempo para as pessoas também poderem perguntar, né? Esse eu prometo que é o último slide aqui, né? Então, assim, o que a gente faz na aviação regional, né? Nós temos uma ligação muito forte com a Secretaria da Aviação Civil, que é do Ministério da Infraestrutura, né? Quer dizer, então, para ajudar a coordenar, como eu falei, né? Para saber pedir, né? Hoje você tem, por exemplo, pequenos aeródromos espalhados pelo Brasil, né? Então, aonde tem demanda, aonde a gente quer voar com Caravan, aonde um pequeno investimento, e às vezes é um pequeno investimento mesmo, é você acertar a cerca do aeródromo, né? Para não entrarem animais ali, né? Ou ter um guarda-campo, né? Quer dizer, ou ter uma repavimentação simples, uma pintura de faixas, né? Então, e a gente, assim, não adianta a gente pedir para todos, a gente precisa ser assertivo também, falar, olha, onde o desbravamento da aviação regional, né? Ele também tem que ser par e passo com a capacidade de investimento da própria companhia, né? Em aeronaves, treinamento de piloto e tudo mais, né? Mas também do poder público, né? Do governo, de assim, não desperdiçar investimentos em aeródromos onde não tem demanda, ou a demanda é muito mais para frente, tá? E junto com a ANAC, né, a gente tem feito um trabalho belíssimo ali, né? Quer dizer, a ANAC tem conduzido isso, né? De trazer a 135 para uma análise de risco. Então, assim, você, por exemplo, você tem um aeródromo que ele tem ele tem a pista um pouquinho mais estreita, aí a companhia aérea ela determina que ali é uma operação só de comandante, né? Quer dizer, então, assim, você pega alguns modelos de mitigação de risco, por exemplo, né? O Santos Dumont é um aeródromo curto, cheio de obstáculo, não tem ILS, não tem nada. Por que você tem tanta segurança no Santos Dumont? Por causa da mitigação de risco que foi estudada durante décadas pelas companhias aéreas. Então, espelhando esse modelo, as companhias regionais fazem a mesma coisa. Então, assim, olha, você tem um lugar que você tem uma aproximação que é um pouco mais difícil, você só voa diurno, né? Você tem... Então, assim, essa análise de mitigação de risco, né, que hoje a gente tem ela sendo feita em profundidade por Abaeté, RIMA e pela Azul Conecta, que não é associada na Embraer, mas também faz um trabalho espetacular ali também de regionalização, né? Todas voando Caravans, numa condição muito segura, muito cuidadosa, né? E a missão aqui da ABAR é a gente ajudar isso, né? E fazer essas coordenações entre esses dois grandes organismos, né? Quer dizer, eu vou falar em mais 2 minutos, depois a gente abre 5 minutinhos aí para se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, por favor, ficando à vontade, né? Olha só, o que a gente espera daqui para diante, né? Nós esperamos que a gente consiga ter essa evolução da aviação regional, né? Quer dizer, ela não é só lá na ponta, né? Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, você tem vários aeródromos que você tem cidades assim, por exemplo, como São Carlos, tem 220 mil habitantes, você tem um belo centro de manutenção da Latam, lá eu tive o prazer de trabalhar lá por 15 anos, né? E você tem espaço para ter voos para aeronaves menores, né? Assim, você precisa de algum investimento. Então, a SAC já está estudando colocar um PAPI ali, melhorar um pouquinho a pista, né? Porque não é só você ter... A segurança você tem. A Latam hoje recebe até o widebody ali no seu centro de manutenção. Mas você tem que ter operacionalidade, quer dizer, você tem que poder operar quando tem uma condição meteorológica, por exemplo, um pouquinho mais adversa, né? Então, por isso que nós precisamos de equipamentos, de aproximações RNAV. Então, tem todo um trabalho coordenado, né,
Por isso que eu estou dizendo, a aviação regional, né, quer dizer, ela é importante, por exemplo, no interior da Amazônia, tem lugar que só o avião chega, ou a alternativa para o avião é você andar de barco 2 semanas, né? Mas também no interior do Rio Grande do Sul, no interior de Santa Catarina, no interior do estado de São Paulo, né? É fator de desenvolvimento, né? O empresário do interior, se ele consegue ir a Brasília, por exemplo, e voltar no mesmo dia, isso tem uma importância enorme para ele, né? Então, assim, a gente tem um trabalho muito grande, estamos à disposição de todo mundo aí, se quiserem ter mais informações a respeito aí, né? E agora eu estou à disposição vou pedir ao Luiz para passar para o próximo slide, que já é um slide de informação dos nossos canais de conversa, né? E eu estou à disposição de vocês também. Não está aí, mas é rui.amparo@bear.com.br. Muito obrigado por enquanto, Luiz. Rui, muito obrigado. A sua apresentação, eu vi que você fez bastante força para se conter dentro de 25 minutos, porque na verdade você tinha assunto aí, você tem assunto aí para falar durante horas, né? Eu tenho algumas perguntas aqui, Rui. Por favor. Você começou a sua apresentação lembrando do CITAR, né? O CITAR é o Sistema de Transporte Aéreo Regional, que foi estabelecido lá no começo da década de 70, quando, depois da introdução do jato, vários aeroportos, várias cidades acabaram ficando sem serviço por não terem infraestrutura para operar os jatos, né? E foi nessa época que surgiu a TAM, né? A TAM como empresa aérea, e também as pessoas vão se lembrar da Rio Sul, da TABA e outras que voaram nesse sistema, né? Mas a realidade da década de 70, em termos de infraestrutura e economia do Brasil, ela é bem diferente da realidade de hoje, né? Hoje existe infraestrutura, boas estradas melhores. Como você vê, e eu vejo que uma coisa interessante que você comentou também é a seguinte: é a atuação da ABAR no sentido de desenvolver sem a necessidade de subsídio, sem a necessidade de um programa de incentivo assim monetário do governo, né? Incentivo econômico do governo. Eu sei que como que você vê, assim, você ainda vê a necessidade, pelo menos pontual, de alguma ação parecida com o CITAR hoje, ou você acha que todo o desenvolvimento de uma malha de aviação regional e subrregional pode ser feita plenamente com empreendimento privado? Luiz, nós fizemos um estudo na ABAR, um grande estudo, conduzido pelo Maurício Emboaba, que é um consultor nosso que faz isso a vida inteira aí. A gente analisou modelo canadense, modelo americano, né, quer dizer, alguns modelos, o australiano também, né? Então, assim, você tem, por exemplo, algumas regiões no Alasca em que você trabalha com subsídio, porque senão você não chega lá de avião, não tem viabilidade econômica para o voo, né? Você tem algumas regiões indígenas nos Estados Unidos, por incrível que pareça, aborígenes da Austrália, né, que você trabalha com subsídio também. Então, a gente não exclui o subsídio como uma fonte de desbravamento de voos ou de manutenção de lugares onde isso pode ser estratégico para o governo, né, ou necessário para que você mantenha a aviação como quase um apoio humanitário. Eu vou falar um negócio para vocês. A gente voava 38 caravans na TAM, na Brasil Central, que era a nossa subsidiária, na década de 90, né? E tinha lugares que a gente voava no interior da Amazônia que você trazia índio doente, gente picado de cobra. Então, assim, você tinha que ter aquele voo ali, porque senão, assim, algumas pessoas morreriam, você não tinha apoio local. Então, assim, não é que a gente é contra o subsídio, né? Quer dizer, agora sim, você tem, claro, o modelo que a gente estudou e que pode ter subsídio ou não, né? Quer dizer, tudo que eu falei aqui são os empresários desenvolvendo seus voos. Então, você tem, por exemplo, a Bahia é um lugar que se você voa para X destinos, você tem um abatimento no ICMS. Quer dizer, o governo te dá eu não chamaria isso de subsídio, mas é uma condição fiscal diferenciada, entendeu? O Amazonas também tem isso,
Então, assim, você tem que ter algum incentivo se quiser manter toda a rede, porque o empresário, por si, ele faz um esforço danado, inclusive no ramp-up, no início das operações para um determinado lugar, pode ser que você precise de um incentivo, né? O que a gente é contra é algo que você fique eternamente, quer dizer, você fica uma coisa que você começa a viabilizar as suas rotas, então você não está precisando, mas aí você inibe, né, o apetite empresarial segurando um pouquinho em cima do incentivo, de um subsídio. De novo, é bom esclarecer, tá, Luiz, que não é que a gente é totalmente contra o subsídio, não. Até olhando lá para fora, tem lugares em que a única forma de você ter aviação pode ser você fazendo isso, né? Por exemplo, o Brasil a Força Aérea abastece vários batalhões de fronteira, né, do Exército, ali o pessoal combate droga, essas coisas aí, né? Protege as nossas fronteiras ali, né? Isso talvez pudesse ser substituído por aviões comerciais, né? Que não tem viabilidade para voar ali, então seria o mesmo custo da Força Aérea. Essa é apenas uma ideia, né? Quer dizer, agora, com certeza, a diferença do CITAR é muito grande, né? Quer dizer, o CITAR começou, inclusive, o menor avião que a gente voava na época era praticamente o Bandeirante, né? Então, hoje você tem o Caravan, que ele tem um custo operacional muito baixo, então ele é um avião desbravador por natureza. E só para terminar, né, Luiz, que o tempo já está, senão o Sérgio vai pegar no meu pé aí, não faz a fala dele, estou atrapalhando, estou roubando aqui tempo, né? Sem problema, sem problema. A infraestrutura, né, olha só, aí você entra num estado que nem São Paulo, que tem estradas muito boas, né? A infraestrutura regional, ela entra dando velocidade para impulsionar negócios, entendeu? Quer dizer, você tem, por exemplo, o hospital do câncer lá de Barretos ali, né? Quer dizer, um dos técnicos de manutenção está em São Paulo. Ele pode chegar por estrada, mas por avião ele chega mais rapidamente. Então, assim, você tem os seus nichos, né? Quer dizer, você compete com a estrada, assim, quando você está falando, e dando exemplo de São Paulo, mas isso sempre foi assim, Ribeirão Preto, Rio Preto, Bauru, Marília, eu tenho parente por aí tudo, viu, Luiz, e quem está nos ouvindo aqui, né? Inclusive, alguns parentes devem estar ouvindo, eu espero, para dar uma força para a gente, mas assim, brincadeiras à parte, quer dizer, você perceba que tem estradas boas, mas o conforto e a velocidade da aviação impulsionam o regional nesses lugares. É diferente na Amazônia, como eu falei, né? Em alguns lugares que você não tem infraestrutura, né? É diferente, por exemplo, de você pode ir para Morro de São Paulo pelo catamarã ali, né? Mas de avião você chega em 20 minutos. Então você dá uma opção ao cliente, né? E mesmo em lugares que tem uma infraestrutura rodoviária muito boa, essa velocidade é o que pega, né? Rui, eu vou ler aqui rapidinho, vou tentar... Sérgio, você me desculpe, deixa eu até pôr o Sérgio na tela aqui, que... O Sérgio pode fazer pergunta se quiser, viu? Olha, você me deixa falar uma coisa, Luiz? O Sérgio e eu somos antigos companheiros de trabalho aí. Olha, nós trabalhamos juntos na introdução da telefonia embarcada, nos primeiros widebodies da TAM, no fim da década de 90. Então, ele me perdoa, assim, alguns minutos roubados a mais. Vai. Você sempre foi meu cliente sempre razão. Hoje eu não pago mais nada para você, viu, Sérgio? Pois não, Luiz. Está no mudo. Luiz, eu não estou te ouvindo. Agora sim. Mutado o meu computador aqui. O Emílio Matsu manda um abraço para você. Esse é um dos meus ídolos. E ele faz algumas perguntas aqui. Vamos ver se eu consigo sintetizar. Depende da pergunta, ele deixa de ser um dos meus ídolos. A segunda pergunta houve, eu acho, na década passada, um plano de incentivo à aviação regional, né? Por que esse plano não prosperou? Né? E qual seria uma sugestão sua para um plano de incentivo, um plano assim, nacional de incentivo à aviação regional? Tá, olha só. Aviação, Luiz, e um grande abraço ao Matsu aí, um engenheiro fantástico aí, responsável
muita evolução da Embraer aí. Olha só, o que acontece é que a aviação é um negócio que você não pode fazer um plano para curto e médio prazo. A aviação, necessariamente, para você poder ter a perenidade de qualquer estratégia, né? Seja a construção e o projeto de um avião, seja um plano de aviação regional, seja um plano de aviação doméstica, seja uma própria empresa aérea, né? Não é uma coisa que acontece e você tem é uma plantinha que você semeia, você tem que regar, você tem que manter, ou seja, ela tem que permear por vários governos para dar certo. Então, esses planos, normalmente, eles têm alguma dificuldade de continuidade, porque muda de governo para governo, você perde um pouquinho o foco estratégico, né? Quer dizer, ou seja, deixa de ser para um lado, ser para o outro, né? Então isso geralmente é o fator que nos atrapalha na continuidade dos projetos na aviação. Uma última pergunta, desculpe, Sérgio, vou invadir um pouquinho mais a sua... você falou sobre equipamento, né? Que hoje você tem o Caravan, com 9 passageiros, e depois salta para o ATR, que vai para a categoria de 70 passageiros, né? E você lembrou do Bandeirante, que foi bastante usado nas regionais aí, o próprio Brasília. E hoje não existem, assim, ou existem pouca oferta de aviões nessas categorias, né? Você enxerga que exista espaço, assim, pelo menos no mercado nacional, para uma boa quantidade de aviões, assim, um novo Bandeirante ou um novo Brasília? Um avião de uns 30 lugares, hein? Olha, Luiz, eu acho que tem sim, e especialmente assim, essas iniciativas de aviões de 19 lugares agora, né, que a gente está vendo, como eu falei, né, a Textron, né, que é a Cessna, está lançando o Sky Courier aí, com patrocínio da FedEx, aí, que encomendou 100 aviões de cara, a Desaer está num esforço danado ali, tentando fazer o seu 19 lugares também. Eu acho que tem um espaço, para você ter uma ideia, hoje no Brasil nós temos cerca de 200 Caravans voando, né? Quer dizer, não todos obviamente em linhas regulares, né? Quer dizer, você tem desde avião de paraquedista, você tem avião na Força Aérea, a Força Aérea tem acho que uns 30 aí, mas assim, você vê que assim, o Caravan é um avião pé de bode, né? E o salto dele para o ATR é muito cruel. Você tem alguns aviões de 19 lugares, você tem até gente voando Bandeirante hoje no Brasil ainda, né? Quer dizer, isso é possível, mas avião novo disponível, né? E o Brasil é um mercado, assim, gigantesco, né? Então, se você vê, se necessita de 200 Caravans hoje para cumprir os serviços que a gente tem em todos os segmentos no Brasil, né? Você pode imaginar que uns 50 aviões de 19 lugares seriam necessários aqui, né? Talvez não dê break-even apenas no nosso país, mas se você imaginar que também a Força Aérea precisaria de um substituto para o Bandeirante, né? Que vem sofrendo diversas revitalizações ao longo do tempo para prolongar a sua vida. O venerável Bandeco, aí, que todos nós que somos engenheiros aeronáuticos tem um altar em casa, né? Para o Osiris e para o Bandeirante, com certeza, né? Ele merece. Mas você vê que está faltando um segmento para isso. Para a aviação regional, como eu falei, Luiz, é importante que você tenha um avião no tamanho certo. Se ele for pequeno, né, se você tem um tráfego para 19 lugares, você está voando com o Caravan, você está deixando dinheiro na mesa e, eventualmente, passageiro insatisfeito, que você não consegue fazer com frequência no horário que o cara percebe. Se você tem um avião muito grande, né, você vai colocar o ATR num lugar que era para caber um Brasília, ou um avião do tamanho do Brasília ou do Bandeirante, né, você não tem viabilidade econômica. Então, assim, você precisa de um avião do tamanho certo aí, viu? Ok. Bom, Rui, mais uma vez eu agradeço muitíssimo a sua participação aqui conosco hoje, né? Espero contar com outras vezes com você e o pessoal da ABA. Desde já eu já convido a você para que venha, no ano que vem, se Deus quiser, nós voltamos à normalidade. Então, na segunda metade de maio, vamos ter o nosso CIAB presencial, com bastante gente e possibilidade de interação, networking lá no Parque Tecnológico, né? Vai ser um prazer com certeza, Luiz. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando aí aqui a sua plateia aqui, né? Que eu me coloco à disposição, quer dizer, nós da aviação aí temos que nos ajudar, inclusive em termos de informação. Então, eu coloco à disposição a ABAR
e eu mesmo, para aquilo que vocês precisarem aí, ou qualquer um que está nos ouvindo aí, por favor, entre em contato, estamos à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Rui.